Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luiz Henrique Soares. Nós estamos aqui no blog Mercado e Gestão na Saúde para falar que atender convênio é muito melhor que atender particular. Sim, nós colocamos um título bem chamativo para que você entenda as características de quem atende plano de saúde. Qual que é o perfil do prestador de serviços que atende convênio, né? É todo mundo que pode viver de particular? Na verdade, vamos analisar esses cenários para que as conclusões sejam tiradas após esse conteúdo que nós estamos trazendo. Mas o perfil são clínicas de diagnóstico por imagem, clínicas multiespecialidades, profissionais pessoa física, odontologia, laboratórios, enfim. Esse é o perfil dos serviços hoje que atendem usuários de planos de saúde. E nós precisamos também entender quais são as características, o que leva as pessoas a atenderem um plano de saúde, que leva os prestadores a investir em relacionamento com as operadoras para que assim consigam ter esse cliente dentro do seu serviço. A gente tem que entender que novos profissionais que ainda não têm uma clientela formada, uma carteira de pacientes, sim, eles vão atrás dos planos de saúde. Hoje é uma realidade, por exemplo, na odontologia, que nós temos planos de saúde, existe a dificuldade de encontrar profissionais e muitas vezes os novos, para montarem a sua carteira de pacientes, eles buscam esse recurso de atendimento ao plano de saúde. Mas a principal característica que eu queria trazer para vocês é que os planos de saúde eles têm uma altíssima demanda de clientes. Ou seja, se você tem uma clínica de imagem, você tem um laboratório, eu tenho certeza que você tem pelo menos 70%, 75% da sua receita vinda dos planos de saúde. E se hoje os dois maiores planos de saúde encerrassem o credenciamento com você, você teria um déficit gigante no seu faturamento. Ou seja, plano de saúde traz demanda. Se você atende os principais planos, você vai ter uma concentração de clientes muito grande. Você vai brigar com isso, vai brigar com o mercado para convencer o cliente a ser atendido por você. E o serviço de alto custo, muitas vezes a pessoa não vai ter condições de pagar particular. Tem gente que não consegue pagar, por exemplo, um exame de ressonância, não conseguiria pagar uma cirurgia. Pelo plano de saúde, ela consegue acessar. Então, vocês já devem ter presenciado em hospitais, clínicas, pacientes que, infelizmente, têm que recorrer a tratamentos caríssimos, exames caríssimos, e que a pessoa conseguiu fazer pelo plano de saúde. Se fosse particular, ia ter que juntar toda a família. Hoje nós vemos em algumas capitais aí famílias fazendo campanhas na internet para levantar esses recursos, ou seja, o plano de saúde ele tem uma importância fundamental para procedimentos que têm aquela importância vital na vida de muitas pessoas. Então, ele é importante sim, e ele é a grande parte dos usuários que consomem saúde hoje. Se 23% da população somente tem acesso a um plano de saúde, são as pessoas que conseguem fazer exames sem pensar duas vezes, porque a coparticipação é barata, ou podem custear essa coparticipação, ou simplesmente não tem, ou pagam um plano de saúde porque tem condições. Então, atender convênio, ele é importante para alguns tipos de serviços por causa disso. As pessoas talvez não pagariam, não teriam condições. É diferente, por exemplo, de uma cirurgia plástica que não tem cobertura se for para finalidade estética. E muitos prestadores usam o plano de saúde como uma forma de marketing. Eu vou atender alguns planos estratégicos, por quê? Porque vai divulgar o meu serviço. E também a localização geográfica ela é muito importante. Aqui em Goiânia nós temos duas regiões que são muito fortes na área médica e que ali estão concentradas as demandas de pacientes de planos de saúde. E acabam sendo agendas muito lotadas, demandas muito altas para exames de imagem, vários tipos de tratamento. Então, eu até quem aqui é gestor de um serviço de imagem, laboratório, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui. Quantos por cento, em média, da sua receita é de pacientes de planos de saúde? A resposta eu sei que vai ser um percentual muito alto, apesar que existem também alguns serviços que podem sim serem de nicho e não terem essa presença do plano de saúde, mas é assunto para o próximo vídeo, tá bom? E quais são os contras de atender planos de saúde? Quais são as maiores reclamações de serviços que atendem? Nós temos a questão do baixo valor de remuneração, sim, é um valor de remuneração muito mais baixo que o particular. Só que nós temos que pensar também que a demanda é alta, então tem que se fazer uma conta se essa relação
valor e demanda vale a pena, se ela paga os custos e deixa um lucro na clínica. Isso é uma coisa muito particular, depende do tipo de consultório, do tipo de clínica, não tem como eu falar aqui se é bom ou não, mas a análise deve ser feita, mas grande parte das reclamações de quem atende convênio é por conta do valor. Prazos muito longos de pagamentos, tem convênios que pagam entre 30 a 90 dias, isso atrapalha e dificulta muito o fluxo de caixa dessas empresas. Dificuldade de relacionamento com as operadoras é uma reclamação, os prestadores reclamam bastante que não conseguem retorno das operadoras, mandam e-mails, vão lá presencialmente, não conseguem ter esse relacionamento para poder, de repente, até negociar alguns tratamentos. Glosas é um fantasma que assombra o segmento. Realmente nós temos aí alguns casos e até épocas do ano que as glosas aumentam, e é um desafio para o prestador conseguir gerenciar essas glosas, fazer recurso, acompanhar esse recebimento. Até comentei em outro vídeo que tem hospitais que têm equipes de mais de 10 pessoas somente para analisar pagamento de operadoras. É uma operação muito complexa. E a negociação de reajustes, que também é uma dificuldade com as operadoras. A gente precisa começar a entender se o plano de saúde aumenta o custo, o prestador também aumenta. E a gente, que é prestador, tem que entender qual que é o impacto da economia, da inflação nos nossos custos para que a gente consiga pedir o reajuste e conseguir comprovar que ele é necessário, até para que a assistência seja mantida. E algumas operadoras a gente sabe que dificultam um pouco esse processo de reajuste. A economia da saúde, como eu já falei em outro vídeo, também não facilita esse processo e acaba sendo um dos motivos que muita gente abandona o plano de saúde. E aí vem uma pergunta: é possível viver apenas com clientes particulares? No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre isso. E eu quero trazer um exemplo que eu já vivenciei aqui. Em um dos hospitais que eu trabalhei, ele era um dos pouquíssimos centros no Brasil que fazia um determinado tipo de tratamento. E foi um trabalho tão bem feito da equipe médica, junto com a equipe da administração do hospital, que era um serviço único naquele estado e que, por conta dessa exclusividade e alto nível de capacitação daquele tratamento e dos profissionais, foi possível que os convênios fornecessem essa cobertura, até porque estava no rol de procedimentos do INSS, e que a remuneração fosse feita de uma forma totalmente satisfatória. Ou seja, um serviço começou, foi planejado, foi todo desenhado e o mercado reconheceu esse valor. Até porque, como eu falei, era praticamente o único que fazia isso naquele estado e era um dos poucos a nível de Brasil. Mas é um case que eu sempre gosto de comentar, né, com colegas, em reuniões, em mesas de bate-papo, que talvez seja possível, sim, você montar um modelo sustentável e levar ele para as operadoras. Então, eu vou deixar para você aqui esse questionamento aqui. O que você leva quando vai negociar com a operadora? Você vai lá apenas para negociar reajustes ou você consegue levar para a operadora o que você tem de diferencial? Por que o seu exame é melhor do que outros que tem no mercado? Porque a sua consulta ela consegue ter um resultado melhor. Eu não estou falando que isso vai gerar para você um aumento do seu faturamento, mas eu acho que está na hora de começar a levar para esse cenário de relacionamento entre prestadores e operadoras, de fato, que você consegue entregar para aquele perfil de paciente. E podem ter certeza que nos próximos anos isso vai fazer parte desse tipo de relacionamento, não tenham dúvidas. Agradeço pela sua atenção, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe um comentário aqui falando o que você achou e comentando sobre a sua rotina de profissional e gestor de saúde. Também peço que compartilhe esse conteúdo com outros colegas e fique atento que no próximo vídeo nós vamos falar sobre particular. Um abraço para você e até o próximo vídeo.